Bom, boa tarde, pessoal. Estamos aqui na Marcha Virtual pela Ciência. Então, a Sociedade Brasileira de Psicologia é uma das sociedades científicas afiliadas à SBPC que está participando da Marcha Virtual da Ciência no Brasil nesse dia 7 de maio de 2020. E com essa reunião a gente vai transmitir pelas redes sociais ao longo do dia. Então, esse grupo de trabalho da SBP, né, a gente pretende chamar a atenção para a importância da ciência no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e nas implicações para a saúde mental das pessoas. Então, a gente convida todo mundo que estiver assistindo esse vídeo a participar da Marcha Virtual pela Ciência. Nós vamos nos reunir nesse hashtag Pacto pela Vida, hashtag Fique em Casa com Ciência. Então, quem somos nós, né? O grupo de trabalho para o enfrentamento da Covid-19, da SBPP, da Sociedade Brasileira de Psicologia, foi constituído no dia 22 de março de 2020. E alguns membros do GT estão nessa reunião virtual aqui. Então, eu sou a professora Lisiane Bizarro, coordenadora do GT, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro da diretoria da SBP. A professora doutora Ana Carolina Poiker, da Bitouch, oi Ana, e da URGS também. A professora doutora Maria Cristina Miyazaki, da FAMERP, não pôde estar presente hoje com a gente. O professor doutor João Gabriel Nunes Modesto, da UEG e Uniceub, cadê tu, João? Oi, João. João está por aí. E a professora doutora Kátia Almondes, da UFRN, que também não pode estar presente hoje, e a professora doutora Maria Rita Zuega Soares. Oi, Rita. Oi. Da UEL, tudo bem? E o professor doutor Michael Martins Teodoro, da UFMG. Então, esse grupo foi constituído por 3 membros da diretoria, que somos eu, o Michael e o João Gabriel, e os demais como experts, né, da área de psicologia da saúde, de psicologia hospitalar, com ações voltadas à Covid-19, né, e com um expertise na área para contribuir com práticas baseadas em evidências para a gente fazer uma divulgação desse material. Então, quando a gente se reuniu a primeira vez, né, pessoal, a gente pensou qual seria o nosso público, já viu algumas ações de divulgação voltadas para o público em geral e também para profissionais de saúde, mas tinha pouco material para psicólogo, né? Então, a gente pensou, os psicólogos e psicólogas, eles têm uma formação em saúde mental, mas a pandemia, ela é uma situação de crise muito mais abrangente, de várias camadas, né, e vários aspectos da vida das pessoas. E o trabalho do psicólogo tem que ser integrado, né, com outras ações de saúde pública, inclusive, em todos os contextos de trabalho que o psicólogo atua, né? Então, além da saúde mental, os profissionais da saúde, da população em quarentena, os psicólogos podem observar as consequências da pandemia sobre as pessoas em vulnerabilidade social, em minorias, em questões de estigma e preconceito, trabalhar com grupos específicos, como idosos, como mulheres, também as mudanças na escola e no trabalho, enfim, a psicologia vai estar sendo desafiada em vários aspectos, né, da pandemia, e está sendo chamada a agir com base no melhor conhecimento possível para esse momento. Então, tanto essa parte da integração com outras abordagens, assim, de outras profissões, né, quanto também utilizar o melhor conhecimento disponível, né? Então, o trabalho do GT é buscar esse melhor conhecimento disponível e colocar, o objetivo da gente foi esse, né, colocar à disposição dos psicólogos. Então, num primeiro momento, a gente produziu, até o momento, né, 10 tópicos que estão na nossa página www.sbponline.org.br /enfrentamento Covid-19. Né? Então, hoje a gente podia começar, talvez, fazendo uma retrospectiva. Faz tempo que a gente não se encontra, assim, numa reunião virtual, assim, se enxergando, né? Que desde aquele 22 de março, muita coisa mudou e fazem o que? 6 semanas, né?
Então, o trabalho, a SBP está trabalhando desde então coordenadamente com outras entidades da psicologia, com o Conselho Federal de Psicologia, com as entidades do FEMP. E o que mudou na pandemia desde que a gente começou há apenas 6 semanas? O que vocês acham? Bom, posso começar? Uhum. Eu me lembro, né, daquela primeira reunião, a gente estava num momento aqui na UFMG que a gente tinha acabado de suspender as aulas e a gente estava passando por um momento muito complicado, porque diversos professores e alunos estavam fora do Brasil, não conseguiam retornar e começaram a escrever para a reitoria fazendo demandas, né? Então, a UFMG, naquela época, criou uma comissão para oferecer atendimentos online. E esses atendimentos foram crescendo dentro da UFMG e eu comecei a perceber nas redes que diversos profissionais estavam também oferecendo esses atendimentos. E o trabalho do GT em orientar e mostrar quais seriam os principais focos, né, do que deveria tratar, que não seria psicoterapia, sim atendimentos de 1, 2 sessões, eu acho que isso foi muito importante como um ponto de partida para que as pessoas pudessem saber onde estão pisando, os profissionais, né, os psicólogos, onde estão pisando, e tivessem acesso a esse material. Acho que o retorno foi muito bom, né? Acho que vai mostrar os números depois, mas aqui na UFMG a gente conseguiu consolidar esse serviço de atendimento. Hoje a gente atende também os profissionais de saúde, os alunos de um modo geral, alunos da moradia, que são alunos que estão em situação de vulnerabilidade, porque eles não são de Belo Horizonte, não têm família aqui. Então, é uma população crítica, né, que precisa de atenção. E eu acho que hoje a gente já consegue enxergar as coisas de uma maneira um pouco mais claras, assim, principalmente com relação à ansiedade, aos medos, né, da pandemia, de uma maneira bem mais clara do que há 6 semanas atrás. Então, eu acho assim, que o impacto, o resultado desse trabalho foi bom. Foi bom. Eu gostaria de compartilhar assim, a minha percepção. Eu concordo com o Maicon. Eu acho que toda essa circunstância obrigou, né, os profissionais a refletirem a respeito da sua própria prática, né, de como reinventar, enfim, né, a sua maneira de atuar. Então, sem dúvida, talvez esse avanço tecnológico ele tenha acontecido em tempo recorde, talvez algumas experiências hoje com e-learning, com atendimento em meio digital, né, que fossem acontecer daqui a 5, 10 anos, eles aconteceram de forma muito rápida, né? Então, acho assim que, claro, que por uma situação crítica, né, de essa crise pandêmica mundial, ela trouxe também uma consciência aguda da importância da psicologia. Então, se antes muitas vezes a gente se esforçava para popularizar o conhecimento científico, o conhecimento produzido pela ciência psicológica, hoje as pessoas estão absolutamente vulneráveis e sentindo na sua própria pele, né, o valor do trabalho da psicologia, a necessidade de intervenções preventivas também, não só intervenções de tratamento, né, para quando esses quadros aí já estão instalados, né, mas também para prevenir o que vai acontecer na pós-pandemia. Então, eu considero que esses são 2 marcos muito importantes para a psicologia, né? Um, da consciência social a respeito do trabalho do psicólogo, da necessidade desse trabalho em vários âmbitos, e outro, da necessidade urgente do psicólogo incorporar a tecnologia à sua prática. Daí, só para concluir, ainda alinhada com o que o Maicon trouxe, esse trabalho não pode ser um trabalho desordenado, ele tem que ser um trabalho pautado pela boa prática, pautada pela evidência, baseada, né, no que há de melhor produzido pela ciência. Então, assim, tudo isso oportunizou também que a SBP,
né, como sociedade científica que pudesse contribuir para essa prática, né, para que essa prática realmente possa não só ser efetiva, mas também capacitar e fazer com que daqui para frente as intervenções sejam cada vez mais pontuais, enfim, né? Quem mais está inscrito aí? Eu posso colocar, eu acho que assim, concordando com o que vocês já disseram, então acho que está ficando muito evidente a importância da Sociedade Brasileira de Psicologia nesse momento, em vários sentidos, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso aí para frente, mas nessa condição aí dos fascículos que a gente desenvolveu, que vocês vão colocar os números agora, e do retorno que as pessoas estão dando em relação a esse material desenvolvido. Então, eu acho que é uma prática aí importante que foi desenvolvida e eu acho que fica evidente para a gente o quanto a gente tem que continuar, a partir de agora, informando, capacitando, oferecendo material de qualidade, né, para subsidiar o trabalho dos colegas, porque isso tem sido um retorno bacana para a gente, no sentido de que existe uma lacuna aí e que as pessoas estão buscando, né, em função das suas necessidades. Então, acho que é importante a gente colocar isso também, os números que a gente tem em relação a essa condição. Aproveitando para falar, né, a gente tem mais de 7 mil psicólogos que se inscreveram voluntariamente para receber as informações da SBP nessa página que eu falei. E a gente tem, assim, o número de acessos à página da SBP cresceu, assim, para perto de 50 mil acessos ao mês, né? Então, para nós, assim, muito gratificante mesmo ver a repercussão do trabalho do GT, né? E a necessidade que a gente conseguiu preencher, né, do público dos psicólogos. João, o que mudou para ti nessas últimas semanas aí? Sim, a minha interpretação é semelhante à das colegas, no sentido da importância da ciência psicológica, do conhecimento psicológico nesse momento, tanto no que se refere ao sofrimento que muitas pessoas estão atravessando e a psicologia tem sido demandada no sentido de promover alguma oferta de acolhimento, mas além disso, é importante a gente destacar também que uma das principais ações recomendadas para o enfrentamento da pandemia é o isolamento social. E quando a gente fala do isolamento social, a gente está falando do comportamento humano. E nesse sentido, é muito importante a psicologia poder se situar também e poder compreender essa dimensão do comportamento, quais são os fatores que contribuem ou dificultam a expressão desses comportamentos de prevenção no contexto da pandemia. Tanto é que a revista Nature, que é uma das revistas mais importantes no âmbito da ciência mundial, publicou recentemente um material ressaltando a importância da psicologia, das ciências comportamentais nesse momento da pandemia. Então, acho importante ressaltar isso no momento em que as ciências humanas no Brasil têm sofrido um ataque sistemático e como, a nível internacional, a psicologia e as ciências comportamentais têm tido um reconhecimento sobre a sua importância no contexto de enfrentamento da pandemia. Isso eu acho que todas as sociedades científicas estão sentindo também essa pressão, né? Diversos centros de pesquisa em psicologia no Brasil, a gente tem destacado papel, né, na produção desse conhecimento para entender melhor esses comportamentos, inclusive dentro da nossa cultura, né? Então, a gente tem um compromisso com outros públicos também, né? Eu acho que outras sociedades também têm produzido materiais nesse sentido para professores, para gestores, para profissionais, e a gente está tentando lá no nosso site da SBP, de novo falando, né, www.sbponline.org.br/enfrentamento-Covid-19. A gente está disponibilizando os vários materiais que outras sociedades científicas, algumas até internacionais, que a gente tem contato, estão desenvolvendo para justamente ajudar a entender nesse momento o que está acontecendo, né, e essas nuances do comportamento humano.
E o que mais de temas a gente poderia desenvolver voltado para psicólogos, que eu acho que é o público que a gente se dedicou, né? Ou será que a gente deveria ampliar esse público? Eu não sei o que vocês acham. Eu gostei dessa percepção do João em relação ao impacto naturalmente que a nossa ciência é a ciência, né, que se dedica ao estudo é o nosso objeto de estudo, o comportamento humano, embora haja controvérsias. Gostei dessa percepção porque essa questão de como a pessoa se relaciona com o risco, ela é decisiva para como ela vai se comportar. Então, eu acho que esse é um tema extremamente relevante, assim, tem aqueles que, né, que se revoltam diante de um comportamento liberal demais, né, porque estão tomando todas as medidas, estão se cuidando, estão sendo cautelosos, utilizando máscara, fazendo higiene adequada das mãos e cumprindo com rigor todas as orientações da OMS. E, por outro lado, há aqueles, né, que ignoram todas essas coisas e ontem até eu falava com um colega de Manaus, né, que vivencia uma situação drástica que a gente tem acompanhado, e ele falou que fica evidente, ele até comentou a respeito de um programa que revelou, né, uma postura completamente inadequada de determinadas pessoas, que ainda assim, né, com toda aquela situação crítica, continuam se aglomerando, não usando máscaras, indo à feira, enfim, né? Claro que tem toda essa discussão do que esse isolamento repercute em termos econômicos, mas não há dúvida de que essa é a melhor medida a ser tomada. Então, eu acho que um tema interessante para explorar seria a questão da percepção do risco, né? A percepção da doença, como que as pessoas se relacionam com esse fenômeno, né? Entender e poder explicitar que isso varia amplamente entre as pessoas. Né? Eu acho que até de momento para momento, né? Teve uma repercussão bem grande hoje a notícia que um epidemiologista lá do governo inglês, do Imperial College, né, que estava assessorando o governo inglês, e que prega, vamos dizer assim, recomenda muito e sabe muito da importância do isolamento social, não cumpriu o isolamento social adequadamente, né, e pediu demissão. Então, assim, mesmo a boa informação, né, o viés, a maneira de perceber a situações momentâneas podem mudar a postura das pessoas, né, se elas não estão vigilantes para esse aspecto, né, do comportamento humano. Acho bem legal essa ideia do relacionamento com o risco, né. Eu tenho pensado também que a gente talvez precise destacar o quanto as intervenções que não seguem as recomendações da OMS em relação ao tipo de intervenção adequado para a situação de crise, a situação em desastres, em emergências, por exemplo, podem produzir, inclusive, dano, né? A gente tem conversado sobre isso, que atuar nesse momento sabendo que é necessário fortalecer as pessoas, né? Mais do que colocar elas numa situação de excessiva ruminação e insight sobre cada detalhe do seu dia a dia, né? É importante ser mais objetivo, mais pontual e levar em consideração o contexto. Então, eu acho muito, muito bacana que a gente conseguiu também, nesse material, levar em consideração o tamanho, né, da crise e o contexto em que cada uma das intervenções acontece, né? Eu acho que no futuro a gente talvez possa desenvolver um tópico assim. Gente, eu acho que seria legal também, incluindo um pouquinho aí no que você está dizendo, se a gente conseguisse abordar também a capacidade nossa como profissional de se adaptar a diversas situações, como situação como essa. Né? O quanto é importante o psicólogo, né, ter um repertório aí que consiga lidar com o contexto, né? A gente vê muita gente com muita dificuldade, com comportamento com muita rigidez de comportamento e que não tem essa facilidade de estar lidando com a situação, de estar
intervindo na situação de uma maneira que ela realmente necessita, né? Então, assim, o profissional, um dos profissionais que eu acho que tem que realmente prestar muita atenção nessa situação é o psicólogo, no sentido de que a gente precisa desenvolver uma condição de percepção, né, e também de atuação muito voltada para as demandas do momento, né, que eu acho que é o que está acontecendo. E Liz, isso que a Rita falou me lembra uma discussão antiga, assim, nossa, né? Que falava do quanto a psicologia precisa estar atenta aos temas e não apegada a teorias, né? Então, assim, parece que a formação ela traz muito isso, né? Enrijece a prática profissional a nos dar um martelo para resolver todos os problemas, e daí eles necessariamente têm que se transformar num prego, né? E quando na realidade a habilidade que o profissional precisa ter é essa flexibilidade, essa capacidade de resolver problemas, de ser ágil, de ser criativo, enfim, né? O mundo cada vez mais dinâmico, instável, com tanta transmissão de informação simultânea, muitas vezes irrelevantes, né? Como que esse profissional vai filtrar aquilo que é útil para a sua prática ou não? Então, essa capacidade de atuar, né? Mas com uma caixa de ferramentas, né? Não sempre lançando mão de um mesmo recurso, com pouca variabilidade comportamental. Eu acho que essa informação, essa caixa de ferramentas está justamente nesse acesso ao conhecimento científico, né? Felizmente, a gente tem muito conhecimento científico produzido no Brasil disponível em língua portuguesa, por exemplo, no Cielo, né? Na plataforma Cielo, mas não só aí, mas em congressos, como a reunião anual da Sociedade Brasileira de Psicologia e outros congressos de outras sociedades científicas, e também em revistas científicas que têm acesso através das universidades e também algumas em plataformas de acesso aberto, como o Cielo, que eu mencionei. Então, na pandemia também está se produzindo muita pesquisa. Eu acho que alguns aqui estão fazendo pesquisa, o João eu sei que está fazendo, o Michael também está fazendo, a Ana coleta dados também. Acho que a Rita na universidade também, os nossos colegas também estão envolvidos nisso, né? E quais os temas que a gente poderia informar aí os nossos colegas cientistas que estão assistindo esse vídeo, né? Os temas que a psicologia está desenvolvendo no momento sobre a Covid-19. Eu vou ser bem rapidinho, porque eu sei que a gente tem um tempo curto, né, para fazer essa reunião. Nós estamos aqui investigando a saúde mental e o uso de medicamento durante a pandemia e após a pandemia. Então, a gente já tem mais de 2.000 jovens adultos entrevistados, né, online, e a gente já tem uns primeiros resultados que são bem interessantes, que o João estava dizendo em fazer o isolamento, né, porque umas pessoas fazem, outras não. A gente tem dados de personalidade que a gente não avaliou ainda, mas a gente viu que as pessoas que estão fazendo isolamento completo, elas têm índices maiores de ansiedade e estresse do que as que não estão. Então, assim, é um efeito do isolamento que a gente tem que estar atento também para o período pós-pandemia, né? Inclusive, com relação também aos profissionais de saúde, por exemplo, estresse pós-traumático, a gente tem que começar a pensar à frente agora, assim, o que a gente pode planejar para daqui a 6 meses, 7 meses. Então, de forma breve, esses são os primeiros resultados que a gente tem aqui na UFMG. Bacana, Michael. Tenho desenvolvido alguns estudos também, como Lisiane comentou. Eu venho da área de psicologia social. Então, assim que começou o período de isolamento no país, a gente fez uma investigação sobre as fake news, o grau que as pessoas estavam endossando ou não fake news sobre a Covid e o impacto disso na decisão de realizar o isolamento social. E é interessante que naquele período inicial a gente viu uma relação bem forte do endosso em fake news com a não realização de comportamentos de prevenção frente à pandemia. A gente fez uma nova coleta mais recentemente, analisando novamente as fake news e outras variáveis. E é curioso que nesse estágio que a gente está,
as fake news não estão mais impactando no isolamento, mas o principal elemento que tem impactado a decisão da pessoa seguir ou não as recomendações da Organização Mundial de Saúde é o posicionamento político das pessoas. Então, independente do endosso ou não a fake news, a afinidade política das pessoas é o que está impactando mais nesse endosso ou não ao isolamento. E, além disso, a gente também está contribuindo com algumas pesquisas sobre as repercussões da pandemia no trabalho, no contexto do trabalho. Obviamente, está perpassando uma situação de adaptação para muita gente, para que pode realizar um home office, nem todos podem. A gente está analisando também algumas questões nessa frente, além de colegas, como o Michael mencionou, que estão trabalhando com personalidade, valores e questões aí, né, nessa frente. Eu acho Bom, que aqui não... na... Oi, fala. Oi, desculpa. Não, é só rapidinho. Aqui na universidade, como a gente está oferecendo o atendimento, né, para os profissionais aí que estão em linha de frente, né, com a Covid, a gente está fazendo uma pesquisa, né, desenvolvendo um trabalho aí, levantando as necessidades e as demandas desses psicólogos que estão na atuação, né, com esses profissionais, e as estratégias relevantes que a gente tem percebido, e também levantando os temas com maior presença aí nessa atividade profissional. É isso. Por aqui, estou realizando junto com a Sociedade de Avaliação Psicológica do Estado de Minas Gerais, SAPSE, e da Vetora, que apoiou a iniciativa, né? A gente está realizando um monitoramento sistemático da saúde mental da população brasileira, entender o quanto que essa situação voluntária ou obrigatória, né, do isolamento, na questão também cognitiva das pessoas. Então, ele não é uma pesquisa somente, assim, a gente está chamando de monitoramento sistemático, porque as informações serão colhidas em mais de um momento do tempo, por meio de uso de testes psicológicos também, que as pessoas vão desempenhar em ambiente digital. Ainda não temos resultados, né, mas em breve já vamos rodar as primeiras análises. Gente, super obrigada pela participação de vocês. Eu sei que o tempo de todos é super curto nesse momento, né? Várias atividades. E eu acho que a adesão à pandemia vai melhorar se todo mundo tiver acesso ao cuidado que precisa, se tiverem uma equidade de acesso à saúde mental, né? Os dados brasileiros sobre a Covid vão ajudar a melhorar as políticas públicas e as ações dos profissionais, não só agora, mas também no futuro, né? E apesar ou além dos cortes de financiamento da ciência brasileira nos últimos anos, os ataques ao pensamento científico e o desdém por evidências contrárias aos interesses puramente econômicos e políticos, eles não atendem aos reais interesses do país, né? Então, a SBP, no seu estatuto, ela tem como um dos seus objetivos promover a pesquisa, o ensino e a aplicação da psicologia visando o bem-estar humano, né? Então, a gente vai aprender muito com o Covid-19, e a primeira lição é que a ciência, as universidades, os pesquisadores são o melhor guia através dessa crise, né? Nós somos a luz no fim do túnel, gente. Então, assim, o nosso total apoio à SBPC, e todo mundo participa aí na Marcha Virtual pela Ciência, vamos nos unir, né, nesse pacto pela vida, e fique em casa com ciência, muita saúde a todos. Muito obrigada por hoje. Nos vemos. Beijo. Tchau.